Olá, minha gente, boa noite, bem-vindos a mais um Café com Cris. Hoje um Café com Cris brincante, a gente vai sim falar sobre uma coisa que parece tão simples, né, mas que tem um poder gigantesco na nossa vida, na vida das nossas crianças. Vou receber aqui hoje 4 potências só para falar desse assunto com vocês, que tá demais. Olha, pessoal, em tempos de tela, a gente sabe que hoje tudo é tela, né? Você tá assistindo o Café com Cris, a GKTV, acompanhando pelo seu celular. Hoje todo mundo com muitos compromissos, né? A gente acaba deixando as nossas crianças também sem esse tempo de qualidade, a qualidade do brincar, o tempo do brincar. E nesse Café com Cris de hoje a gente vai tratar sobre isso. Estamos na Semana Mundial do Brincar. E para começar esse programa, eu já trago uma matéria para vocês. A nossa repórter Raíla Kelly e o nosso cinegrafista Michael Vinícius foram para as ruas para saber de que você gostava de brincar. Tem saudade? Tem alguma memória? E a gente já começa esse programa vendo essa matéria. Do que você brincava na infância? Esconde-esconde? Pega-pega? Amarelinha? Boneca? Viemos até as ruas de Floriano para ouvir o povo. Seu Osmar, o senhor sabia que a gente está na Semana Mundial do Brincar? Sim, até hoje eu sei. A partir de amanhã eu não sei se vou saber. Do que o senhor brincava quando o senhor era criança? Eu ainda sou criança, mas eu brincava de peteca, jogar pinhão, montar de jumento, correr atrás de boi, essas coisas, quando eu era criança. O senhor teve uma infância raiz mesmo, né? Com certeza, eu nasci na roça, me criei na roça e me orgulho disso. Quando você era criança, você brincava de quê? Geralmente eu gostava de brincar de boneca, de casinha, de queimado. Gostava de brincar também de pula-corda. Geralmente eram essas brincadeiras que eu gostava de brincar na minha rua. Você teve uma infância raiz, então? Com certeza, graças a Deus, foi uma infância bem legal. Não tenho do que reclamar. Hoje em dia as crianças estão substituindo as brincadeiras raiz por telas. O que é que você acha disso? Geralmente hoje em dia a gente vê muito crianças brincando com tela, de celular. Inclusive, eu vejo muito dos meus sobrinhos, né? E eu vejo que não é uma coisa legal para o desenvolvimento da criança. Isso eu acredito que atrasa muito. Alice Vitória, você sabia que a gente está na Semana Mundial do Brincar? Não. Você costuma brincar de quê na sua infância? Queimada. Então, no caso, você tem uma infância raiz, você não brinca muito com telas. Sim. Gostar de jogar bola, soltar pipa, jogar peteca, essas coisinhas. Então, no caso, você teve uma infância raiz. Às vezes, né? Hoje em dia as crianças estão substituindo as brincadeiras raiz por telas. O que é que você acha disso? Não acho certo, não. Tem que ser antigo mesmo. Maxwell, você sabia que estamos na Semana Mundial do Brincar? Não sabia, nem conhecia, na verdade, pra ter noção das coisas. Do que é que você costumava brincar quando você era criança? Bom, quando eu costumava brincar, quando eu tinha mais ou menos 6 anos de idade, né? Quando eu vim ter noção do mundo que eu existia, eu costumava brincar bastante do se esconde. E naquele tempo eu brincava com o pessoal grande, né? E eu era o famoso café com leite, não sei que vocês sabem que não conta, né? Mas eu brincava bastante, brincava também da brincadeira que nós inventava que era o trisca-pega. Como é que funcionava? A pessoa ficava, né, como se fosse do trisca normal, e ela pegava outra e todo mundo ia se ajudando até pegar o último. E uma brincadeira muito boa também era da barra-bandeira, a gente brincava. Eu também gostava muito de comprar carrinho, né? Aqueles carrinhos, aí quebrava o bichinho todinho e ficava arrastando ele no chão, fazendo caminho. Parecendo que você... Brincadeiras arrastando ele no chão, e rapaz, era bom demais naquele tempo. Hoje em dia a gente já não vê mais isso. É verdade. Você então teve uma infância raiz? Tive, ainda cheguei sim. Nasci em 2006, mas tive a infância raiz mesmo, daquela que não botava pra lascar mesmo. Subia debaixo do pé, de cima de pé de pau, se jogava de cima. Graças a Deus não me quebrei ainda, tô inteiro, nunca quebrei um braço nem a perna, então aqui. Hoje em dia as crianças substituíram as brincadeiras raiz por telas. O que é que você acha disso? Bom, isso é completamente verdade, pois hoje em dia as crianças não querem mais saber de brincar com as pessoas. E até mesmo nos nossos bairros, eu no meu bairro antigamente, na faixa etária da minha idade, todo mundo ficava brincando nas ruas, encontrava, se reunia ali 6 horas. Hoje você já não vê isso. Por conta, qual é o principal vilão? O celular. Ele tem tirado a atenção das crianças, as crianças ficam muito nos jogos online e não tem mais aquele contato social, né? Hoje em dia, por isso, muitas crianças têm problemas, dificuldade de socializar. E um conselho bom para essas crianças é que elas larguem mais o celular,
Vamos, se reúne com os coleguinhas da escola, e bora combinar de brincar tal dia, dessa brincadeira aqui que meu pai falou, que ele brincava antigamente. Vamos lá testar, pelo menos testar, ver como é que é, e fazer a reunião da galera. Eu lhe garanto que se eles fizerem isso uma vez e gostarem, vão repetir várias e várias vezes, viu? Bem, ouvimos algumas pessoas e descobrimos o que elas costumavam brincar na infância. Mas e você? Do que você costumava brincar quando era criança? Minha gente, que legal, né? Obrigada, parabéns, Michael Vinícius, Raila Kelly, mais uma matéria maravilhosa que fazem toda a diferença aqui nesse programa. E é desse jeitinho que a gente começa o Café com Cris de hoje. E para esse bate-papo mais que especial, eu vou receber aqui no Café com Cris profissionais que convivem e trabalham diariamente com crianças e entendem muito bem a importância do brincar. Nós recebemos hoje aqui no Café com Cris doutora Luciana Werneck, pediatra, doutora Raquel Veiga, terapeuta ocupacional, doutora Ana Carolina, psicóloga e a tia Cielda Neri, pedagoga, a famosa tia Cielda. E vocês já devem estar vendo aqui, né, que nós estamos com as camisetas iguais. Bem-vindas, meninas. Obrigada. Olha, vou começar logo explicando por que a gente está com essas camisetas. Tia Cielda, faça as honras. Então, nós estamos na Semana Mundial do Brincar, né? Esse é um movimento realizado pela Aliança pelas Infâncias. E neste movimento, né, no Brasil, várias ONGs, várias instituições, ou qualquer pessoa que deseje fazer algum movimento em prol da Semana Mundial do Brincar, pode também se inserir aí nessa luta, né, nesse momento de vestir a camisa, literalmente, do brincar e defender essa temática tão importante para as nossas crianças. Então, quando a gente pensa em defender as infâncias, em cuidar das infâncias, nós precisamos primordialmente pensar no brincar. Brincar é urgente, brincar é necessário. E hoje, aqui nesse encontro potente, né, nós vamos estar encontro das potências. Exatamente, falando sobre essa importância do brincar para todas as infâncias. Muito bem. Olha, eu já tenho a minha camisa, recebi um convite tão lindo, minha gente, se vocês vissem. Eu postei tudo nas minhas redes sociais, vou reforçar, inclusive. E olha, vamos lá. Antes da gente começar aqui, vocês assistiram aí aquela matéria que perguntou para vocês na rua de que vocês gostavam de brincar antigamente. E eu já começo aqui a pergunta para elas. De que vocês mais gostavam de brincar na infância? Qual brincadeira que mais marcou a infância de vocês, Luciana? Marcou muito... de correr, né, de pega-pega, de esconde, vôlei na rua. Então, assim, eram brincadeiras queimada. Então, a minha infância foi baseada... Brincou na rua? Na rua. Hoje vocês consideram que as crianças brincam menos? Com certeza, muito menos. A tia Cielda falou no início do programa que é defender a causa, que o brincar é urgente, não é, tia Cielda? Sim. O que é que está acontecendo hoje em dia? Por que as crianças estão brincando menos? Isso, hoje falta tempo e espaço para as crianças brincarem. Na verdade, as crianças elas brincam o tempo todo. Brincar é biológico, todas as crianças sentem essa necessidade, tanto que se estão na igreja querem brincar, se estão em qualquer ambiente, mesmo que a gente fique ali o tempo todo limitando, não brinca aqui, senta, né, fica quietinho, mas elas querem se movimentar, querem brincar o tempo todo, porque isso é natural, né? Espontâneo realmente das crianças. Sim. Mas hoje nós não temos oferecido espaços adequados, né? Quando o Carol fala que brincava muito na rua, hoje nós estamos limitados. Sim. Não temos mais esse espaço para brincar, né? Com segurança. E também não temos oferecido tempo para as nossas crianças, porque a gente vive aí em uma busca desenfreada por questões acadêmicas que começam desde muito cedo, né? E a gente acaba sufocando muito as crianças e não permitindo que elas brinquem. Brinquem. Mas é verdade. E isso piorou com a chegada da tecnologia, né, Ana Carolina? Isso. E como a Cielda falou, né, essa busca, eu percebo muito na minha rotina diária que os pais eles buscam muito a parte acadêmica. E o que eu tenho visto? Que muitas escolas, muitos cursos têm utilizado tablets, têm utilizado meios de comunicação para que essas crianças possam aprender. Eles falam que é a modernidade, né? Só que isso acaba afetando mais ainda essa criança de tentar resgatar
as brincadeiras de antigamente, de tentar resgatar os nossos comportamentos que nós tínhamos anteriormente, né? Mas assim, eu vou fazer aqui uma brincadeira agora. O assunto é sobre brincar, mas é muito sério, viu, gente? Mas vou fazer aqui uma brincadeira. A tia Cielda disse que não temos mais espaço para as crianças brincarem, mas nós temos a inspiração Casa de Brincar. Não vou ser hipócrita e dizer, eu brinquei na rua, infelizmente a minha filha não vai brincar. E assim, a Casa de Brincar para mim, não porque vocês estão aqui, eu costumo falar para todo mundo, foi uma válvula de escape para eu poder realmente garantir que Maria Fernanda iria brincar. Porque eu, enquanto profissional de educação física, também venho dessa vivência da recreação, escolas e tudo mais. Eu sei da importância, literalmente, do brincar, o tanto que é importante. E eu tenho certeza que muitas mães que estão assistindo aqui, que conhecem a Casa de Brincar, têm esse mesmo sentimento que eu. Que bom que tem esse espaço como a Casa de Brincar. Não é, tia Raquel? É isso. E na Casa de Brincar, a gente proporciona tanto o brincar livre quanto o brincar estruturado, que é muito importante as crianças viverem esse paralelo, né? De terem essa exploração sensorial, que é riquíssima, as oportunidades na Casa de Brincar, as oportunidades motoras de correr, de subir, de descer, as oportunidades mesmo de interação com os outros pares, com os coleguinhas, e também, em certos momentos, de ter atividades direcionadas pelas monitoras. Sim. Que tem focos específicos em algumas habilidades que elas percebem que as crianças também têm que aprender para melhor conviver no seu cotidiano, para melhor interagir com as outras crianças. Verdade, então tem um brincar livre, né? Porque lá tem as brincadeiras livres, que era que a gente brincava na rua, mas tem um espaço, a área livre lá, e essa brincadeira estruturada, que realmente tem um objetivo, faz toda a diferença. Na saúde da criança, doutora Luciana, o brincar é tão importante em que sentido? Em que sentido vai tornar a criança mais saudável? Em todos, né? Então, assim, o brincar não é só brincar, né? Enquanto a criança brinca, ela está desenvolvendo o cérebro dela. Então, a criança que brinca, ela está usando o cérebro de uma forma mais ativa, proporcionando mais ligações dos neurônios, né? De uma forma mais fácil de entender, e ali proporcionando esse desenvolvimento cerebral. Então, o cérebro da criança, ele desenvolve principalmente desde a hora que é gerado até 5, 6 anos de idade. E essa fase é fundamental para a criança adquirir as habilidades futuras. Sim. Né? Então, a criança que não tem essa oportunidade de brincar nessa idade, ela vai ter algumas funções comprometidas. Porque durante a brincadeira, a criança tem a capacidade de explorar uma textura, um som, se socializar com outra criança, aprender a cair e levantar, né? Que isso a tela não proporciona. Então, é a primeira atividade física da criança, eu digo para as mães, né? A criança que brinca já está fazendo atividade física, que é importante, tira a criança do sedentarismo. Então, assim, é uma infinidade que a gente poderia passar a tarde toda aqui para explicar os benefícios para a saúde. E quando a criança deixa de brincar, quando ela perde a oportunidade de brincar, o corpo dela sente, apresenta sinais, doutora? Com certeza, porque durante a brincadeira você tem melhora do sono, porque a criança que gasta aquela energia brincando, ela dorme melhor, ela tem uma melhora da imunidade dela, então as doenças imunológicas, as doenças alérgicas, elas tendem a ser protegidas pelo brincar, né? Então, enquanto a criança brinca ao ar livre, tem a luz do sol, que é estímulo, melhora o ciclo circadiano, então melhora o sono, melhora a vitamina D. Então, assim, é uma infinidade de vantagens, né? De situações que ali é só benefício para a criança. Então, a mãe, às vezes, fica tão preocupada em botar a criança na escola para aprender cor, para aprender número, para aprender a contar, a escrever, mas esquece que para ela chegar naquela fase, ela precisa passar por essa outra. Sim. Então, a criança de 2 anos, 3 anos, 1 ano, ela não tem que estar aprendendo 1 mais 1, né? Como as mães ficam, sabe contar até 10. Ela tem que aprender a brincar primeiro, que a partir dali vai ajudar nas outras funções da criança. Não é, doutora? É verdade. E tem também, né, doutora Ana Carolina, a questão do desenvolvimento emocional, né? A relação entre o brincar e esse desenvolvimento. Como é que isso... Então, durante a brincadeira, né, é uma das formas que a criança, ela utiliza para também ter a sua regulação emocional,
para expor as suas emoções. Então é ali durante as brincadeiras que ela vai conseguir interagir com os outros, ela vai ficar feliz, ela vai ficar triste, ela vai ficar com raiva, ela vai aprender a lidar com as suas frustrações. Como a Luciana colocou, ela vai cair e vai se levantar. Então ela vai aprender a ter independência e lidar com suas dificuldades, né? Então assim, a brincadeira, ela faz parte do desenvolvimento humano. A criança que é privada do brincar, automaticamente ela é privada também de expor mais as suas emoções, de aprender a regular mais essas emoções também, né? Então, assim, é crucial, e a gente utiliza muito a brincadeira durante as intervenções, né? Nossa base de intervenção são as brincadeiras, que é muito importante, né? É a base de tudo para esse desenvolvimento. A criança consegue se comunicar através da brincadeira, exatamente, não é? Ela se comunica, ela consegue muitas vezes, durante ali os processos de interação, na brincadeira no processo terapêutico, ela consegue colocar para fora muitas vezes situações que aconteceram com ela e que talvez numa conversa ali em casa ela não consiga falar. Então existem alguns comportamentos ali durante o brincar que a gente consegue identificar, por exemplo, se a criança está brincando de forma mais agressiva, utilizando muita violência. Então, com certeza, é uma criança que está vivendo muito com raiva de alguma coisa. Então, é uma oportunidade da gente explorar mais essas emoções, né? Uma criança, até já aconteceu, né, da criança durante a brincadeira começar a narrar alguns fatos que aconteceram na rotina de casa, né? Então, tudo isso é muito importante, por quê? Porque é a linguagem da criança para nós, né? E muitas vezes os pais eles não conseguem compreender isso, né? Eles acham que a brincadeira é algo que é bobo, né? Mesmo sabendo que faz parte do desenvolvimento infantil, mas eles não valorizam o quanto isso é importante. Não dão a atenção necessária. Não dão a atenção necessária, exatamente. Muito bom, muito bom. E assim, o importante também é a qualidade da brincadeira. Às vezes os pais acham que encher um monte de brinquedo, aquilo dali é suficiente. E às vezes a criança não precisa de tanto, ela precisa de poucos brinquedos para explorar, né? E às vezes uma brincadeira com um pai, 20 minutos ali vale mais do que 1 hora ela sozinha. Com aquele monte de brinquedos. Porque ali, aquela brincadeira com os pais vai gerar memória para a vida futura. Então aqueles 15 minutos, 20 que ela brincou com o pai, com a mãe, ela não vai esquecer, né? Então ali serve de base para a criança. Muito verdade. Eu vou dar até uma dica, né, e que os pais possam fazer essa experiência em casa de colocar a criança com um monte de brinquedo e prestar atenção. Ela não vai conseguir manter o foco e desenvolver uma brincadeira, porque ela vai querer brincar com tudo ao mesmo tempo. Então, logo ela está aqui montando os blocos, aí depois ela pega o carrinho. Agora, se esse pai retirar esse monte de brinquedo e colocar 1 ou 2, ela vai perceber que até o foco atencional da criança durante a brincadeira, isso vai aumentar muito, né? E se estiver brincando junto com os pais, o pai sentar, brincar junto com a criança, essa atenção vai aumentar gradativamente. Isso é uma dica de ouro. Vocês estão vendo, minha gente, que isso aqui realmente é um encontro de potências, né? Eu sei que o bate-papo tá muito bom, a gente vai esquentar a água para um cafezinho. Antes da gente esquentar essa água, eu vou fazer um momentinho de dicas com vocês. Em 1 minuto a gente volta com essas grandes potências, viu? E antes da gente esquentar esse café gostosinho para essas 4 potências, eu quero deixar aquelas dicas maravilhosas para vocês, que eu não deixo de dar aqui no Café com Cris, que é um programa que só acontece, né, porque nós temos parceiros de verdade, que acreditam na comunicação da GKTV. Nós aqui somos só gratidão. Antes de eu falar dessas dicas desses parceiros, tá vendo o nosso chat aí do nosso programa ao vivo? Manda tua mensagem, me fala de onde é que você está assistindo o Café com Cris, manda teu beijo, manda tua pergunta, manda tua sugestão, que a gente adora acompanhar e mandar beijo para você também. Olha, combustível de qualidade, aquela conveniência com um lanche impecável é Posto São Cristóvão, tá bom? E para você empresário, amanhã, dia 29 de maio, está encerrando o prazo para a declaração do imposto de renda, tá bom? O Grupo Contábil RR Contas está aí pronto e preparado para te orientar com essa organização, para você fazer com tranquilidade. Dica de saúde, Clinicó, saúde com responsabilidade e confiança. Clinicó tem UTI móvel, tá, minha gente? Além de consultas, exames, cirurgias, internações, demais. Um abraço para todo mundo. E aquela dica de casa, Eldorado Center, conforto e praticidade, tudo que vocês imaginarem, minha gente, tem no Eldorado Center e tem em quantidade,
tá? Ainda uma dica de saúde, Hospital de Olhos Bucá. Pessoal, Hospital de Olhos Bucá é sinônimo de quê? De tecnologia e cuidado com os olhos e, lógico, que prevenção, né? Além de você cuidar da saúde, você tem que prevenir. Tudo começa ali na prevenção. Deixo minhas dicas aqui, vou esquentar água para o café e em 1 minuto a gente está de volta. O Medical Center é referência em saúde em toda a região. Uma clínica médica completa, com o maior número de especialidades, reunidas em um só lugar, oferecendo atendimento integrado e de excelência para todas as fases da vida. O Medical Center conta ainda com uma unidade da saúde livre, oferecendo o que existe de mais moderno e eficaz, com imunizantes seguros, atualizados e atendimento especializado para todas as idades. É também no Medical Center que a região conta com um centro de neurodesenvolvimento pioneiro, com uma equipe interdisciplinar altamente qualificada, formação contínua e certificações internacionais. É hora de renovar a sua casa com móveis e eletros do Armazém Eldorado. Transforme o seu lar com sofás, mesas, guarda-roupas, camas box de alta qualidade e muito mais. Temos geladeiras, fogões, ventiladores, climatizadores, ar-condicionados, lavadoras, micro-ondas, liquidificadores e tudo para equipar sua casa. Na linha de móveis, você compra hoje e só começa a pagar em maio. Parcele no valor à vista em até 10 vezes no cartão sem juros. Ou em até 15 vezes no cartão Eldorado. Sem avalista e com crediário próprio. Corra para o Eldorado e faça o seu lar brilhar. Armazém Eldorado. O sucesso do seu lar. Café com Cris, que é um verdadeiro encontro de potências, falando sobre a importância do brincar. E eu já volto a esse bloco fazendo uma pergunta para a doutora Raquel, terapeuta ocupacional, para a gente explicar para quem está assistindo, né? Antes de eu lhe perguntar, já fica também aqui uma observação. Esse programa de hoje, ele serve como uma aula para os pais, uma aula para os professores, que eu sei que muitos professores também ignoram a importância do brincar. Isso aqui é uma aula, minha gente. Salva aí, isso aqui vai ficar no YouTube. Você deixa salvo e fica assistindo direto, viu? É uma aula cara, viu, minha gente? Um encontro de potência dele. Mas a gente tá dando aí, ó, pra você no Café com Cris. Doutora, quais são as habilidades que a criança desenvolve enquanto ela tá brincando? Assim, Cris, as habilidades são inúmeras, né? Porque o brincar em si é riquíssimo. O interter, através da brincadeira, a gente na terapia ocupacional diz que a primeira ocupação, uma das primeiras ocupações da criança é o brincar. E o que é ocupar? É algo que faça sentido. Então o brincar faz sentido para aquela criança. Por quê? Porque ela, através do brincar, a criança desenvolve habilidades cognitivas, habilidades sensoriais, habilidades físicas, habilidades emocionais, habilidades sociais. Então, tudo isso é englobado numa simples brincadeira. Só que o que é difícil hoje? Por que é difícil brincar? Porque brincar hoje demanda tempo. E tempo é uma coisa rara para muita gente, né? Então, o pai, a gente entende que a rotina, o dia a dia é cansativo. Então, por vezes o pai deixa de brincar, deixa de sentar, deixa de dar atenção e entrega a tela, porque realmente ele tem muitos afazeres. Mas a gente conversa sempre, pede que tenha esse olhar, né? Que apesar da rotina, apesar de todas as dificuldades do dia a dia, o pai precisa ter um tempo livre com o seu filho. Sim. Jogar bola, 10 minutos, sentar, montar um quebra-cabeça, brincar de comidinha, fazer uma leitura com um livro legal, que ele possa exemplificar, mostrando os desenhos e trazendo essas informações para o dia a dia, para a casa dele, sabe? Sim. Tudo isso faz com que a criança receba essas informações de forma mais eficaz, sim, porque ela vai relacionar com o que ela vive. Isso traz memórias afetivas e traz também uma relação de que é necessário reproduzir aquilo. E quando a criança brinca, ela imita e a gente aprende por repetição, não é assim? Então, um dos principais objetivos, uma das principais riquezas do brincar é essa ampliação das repetições, da imitação, dos segmentos de instrução. Então, são tantas habilidades maravilhosas que se a gente for fragmentar aqui,
as pessoas vão entender realmente por que é tão importante brincar. E aí a gente vê a doutora Raquel falando isso, serve até como um puxão de orelha, né? Pra gente que é pai, que é mãe, que trabalha, que a doutora Luciana também sempre puxou muito minha orelha, me ensinou, você tem que parar, você tem que tirar um tempo para brincar com a Maria Fernanda. Aí vem a doutora Raquel e explica mais detalhes do porquê dessa importância. E aí muitos pais, né? Acredito que cada um de vocês também já deve ter passado por esse momento. Às vezes a gente chega num lugar, aí reclama que a criança não está se comunicando direito com as pessoas. Gente, por que aquelas crianças têm coordenação para isso? Minha filha não tem, o que é que está acontecendo? E a gente só para reparar no momento de comparar com outras crianças, né? Mas não para analisar esse momento de qualidade que é parar e brincar com o filho. Porque brincando, há a promoção de várias habilidades físicas, né? A coordenação motora, a coordenação ampla, fina, o planejamento motor, o equilíbrio, o raciocínio lógico. Então, são muitas habilidades que são adquiridas nessa troca. Porque a criança, ainda que ela brinque sozinha, ela está na imaginação, ela está brincando com alguém. Sim. Então, isso também é rico. Muito. E aí, como é que ela vai chegar em algum local e chamar o amigo para brincar se ela não tem essa experiência? Então, ela precisa experienciar. Ela precisa ter contato com outras crianças ou com uma realidade brincante para que ela realmente tenha interesse em fazer essas trocas. Isso amplia o olhar dela para o mundo. Tudo faz muito sentido, né? Quando a gente para realmente detalhar. Tia Cielda, você considera que hoje existe uma resistência ao brincar? Por que está acontecendo muito essa dificuldade do brincar? Além da falta de tempo dos pais e de não ter o espaço como, por exemplo, gerações passadas, a gente teve na rua. Hoje a gente escuta muito a frase, é só brincar, né? E essa frase é até um pouco confusa, porque não é só brincar. O brincar já é muito amplo, né? Traz muita riqueza, como Raquel, doutora Luciana, Carol já falaram. São muitas coisas, são muitas habilidades aí. Então, o brincar hoje ele é um direito das crianças, garantido por lei. Né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, a Constituição Brasileira, o Pacto pelas Infâncias, e tem uma lei mais recente que foi sancionada no dia 14 de março de 2024, que ela traz a parentalidade positiva e o brincar como um direito, né, e como uma forma também de prevenir a violência contra as crianças. Então, apesar de ser um direito, da gente ver tudo, né, o que foi colocado aqui, as famílias são muito resistentes porque elas têm essa questão da pressão acadêmica, que a gente já falou aqui, essa busca, né, pelo estudo. A gente vê muito na casa de brincar crianças que chegam com um aninho e elas brincam, aí no ano seguinte a mãe diz, já brincou o suficiente, já brincou bastante. E essa criança agora que está começando essa infância, né, então ela não brincou bastante, ela precisa brincar muito mais. Eu brinquei até meus 13 anos, né? Eu não sei vocês, mas a gente teve essa vida longa de brincadeiras, né? O que hoje não acontece. Então, a gente acaba barrando as crianças muito cedo. As crianças começam a crescer um pouquinho, a gente já diz, não vai mais brincar, porque já está virando uma mocinha e um rapaz, né? E nós mesmos acabamos adultizando as crianças. Então, toda essa pressão da sociedade faz com que os próprios pais busquem outros lugares, né, outras funcionalidades, já recorram aos 12 anos à escola, porque já querem que essa criança ela se desenvolva, né, em diversas áreas, e o brincar, como já foi colocado aqui, ele proporciona tudo isso. Não é necessário a gente buscar a escola. E que se buscar a escola, procure uma escola mais brincante, né? Hoje a gente vê na realidade das escolas um recreio de 15 minutos. Gente, 15 minutos não dá nem para lanchar. Dá não. Né? Não dá tempo de brincar. Então a gente está limitando as crianças, está tirando o movimento delas, porque na maioria das escolas, o que tem no pátio? Um brinquedo de plástico, bem grande, que todo mundo brinca ali, em 2 minutos voltou para a sala. Nós temos atividades, né, que são formuladas, e às vezes a gente diz assim, a professora vai brincar com as crianças lá fora. E conta-se de uma criança que foi brincar lá fora em uma atividade, e quando terminou a atividade ela disse, mas que hora nós vamos brincar?
Porque, na verdade, a atividade nem sempre é brincadeira. Ela pode ser uma atividade lúdica, mas ela não é brincadeira. Porque brincadeira mesmo é aquilo que você pode fazer e usar todo o seu potencial criativo. E dizer o que você quer fazer. E, às vezes, a gente direciona tanto a brincadeira que ela perde o prazer, o brilho, a alegria, né? Na Casa de Brincar, a gente também realiza muitas atividades direcionadas, com muitos objetivos e propósitos claros, mas as nossas crianças precisam brincar para brincar, né? Não é brincar só para aprender, porque no brincar para brincar, ela já vai aprender muito. E a gente precisa refletir sobre isso. Seria o ócio criativo. A Tia falando tão bem, né? E falando algumas coisas lá da Casa de Brincar, e eu recordando, né? Sim, eu já vi, porque eu sempre acompanhava a Maria Fernanda, ia deixar eu buscar e dava uma observada. E a vontade que dá a gente que é adulto, quando a gente entra na Casa de Brincar, é de sentar e brincar. Gente, mas vocês percebem que os adultos hoje, a maioria deles, Chacilda, não estão dando a importância necessária para o brincar, assim, talvez muitos adultos enxerguem a brincadeira como uma perda de tempo. Vocês acham que isso está acontecendo? Com certeza, né? Eles acham que a criança tem que brincar só um pouco, mas ela precisa ir para outras atividades. E como a Luciana bem colocou, né, o brincar ele traz movimentos que até substituem outras atividades. Então, às vezes, essa criança ela tem uma agenda tão lotada que nem ela dá conta. Né? E aí, para o pai em casa exausto, a criança exausta, e aí tudo isso vai trazendo muitos malefícios que a gente percebe agora, mas que a gente vai se assustar daqui a um tempo. Eu vou né? já assustar. Assusta. Vai lá, doutora. Hoje, né, a preocupação grande da pediatria, tanto é que a pediatria trabalha com prevenção, né? O principal foco da pediatria. A gente ouvia falar muito em desnutrição infantil, né? Mas a obesidade hoje já superou a desnutrição infantil, né? Então, é o boom do momento e a previsão disso aumentar drasticamente. Então, a criança, quando ela não brinca, ela está deixando de fazer atividade física, ela está ficando sedentária. Então, a tela, ela não só é ruim, a tela em si, porque deixa a criança irritada, agressiva, impaciente, risco de miopia precoce. Mas ela tá, enquanto a criança está na tela, ela está tirando aquele tempo do brincar. Então, a tela é ruim pelos dois lados. Tanto pelo fato em si da tela, né, que atrapalha o desenvolvimento cerebral, como ela está perdendo aquele horário que ela poderia estar brincando. Né? Então, assim, as crianças hoje, elas não têm mais o tempo de brincar, mas têm o tempo de ficar na tela. Né? Então, é importante conscientizar os pais que isso, se você ajustar, fizer um cronograma em casa, colocar o brincar como prioridade, você arruma tempo. Porque na vida a gente arruma tempo para tudo, a partir do momento que a gente bota como prioridade. Né? A partir então, da importância que a gente dá você explica aquilo, né? A importância. Então, assim, a criança antes de 3 anos, você não tem que estar preocupada dela aprender, você tem que estar preocupada dela brincar. Né? E depois continuar, porque é principalmente até 5, 6 anos que o cérebro precisa de estímulo para desenvolver. Né? E aí, muitas vezes, os adultos, né, eles podem, essa dificuldade que eles têm, e facilidade de entregar uma tela e não deixar a criança brincar, é porque muitas vezes para eles exige um alto custo de resposta, né? O que é isso? Eu vou ter que parar o que eu estou fazendo para sentar, para olhar o menino, porque ali na brincadeira, muitas vezes ele sobe no sofá, fica bem traquino mesmo, e os pais, eles querem evitar isso. Aí diz, esse menino dá trabalho demais, ele não brinca, ele só pula, ele só corre, ele vai se machucar. Né? E aí dar a tela para essa criança evita esse alto custo de resposta. Né? Então, eles não querem ter esse trabalho. Né? O que a gente vê muitas vezes é exatamente isso. Né? Até na nossa própria realidade, a gente vê muitos pais e babás, né, que usam muito o celular e não querem parar o que estão fazendo para ficar olhando ali a criança brincar, para ficar brincando com as crianças. Porque para o adulto, muitas vezes isso não é motivador. Né? E aí a criança acaba repetindo aquele comportamento, que é ficar sentado na tela, né? A gente vê muito isso e isso está cada vez mais frequente. Doutora, e também está cada vez mais frequente algumas crianças não saberem brincar. Exatamente. Isso também é um sinal de alerta. Sim, é um sinal muito importante, né? Por quê? Porque o brincar, como a Cielda falou,
ele é intrínseco, né? Ele vai surgir a partir do momento que a criança ela vai se desenvolvendo, né? Ela vai observando, e o brincar, ele ajuda muito na conexão de memórias. Então a criança, como a brincadeira ela é muito motivacional, o que ela aprende ali brincando tende a permanecer por mais tempo no cérebro da criança. Então se instala um aprendizado mais eficaz, né? E as crianças que têm essa dificuldade para brincar, muitas vezes são crianças que podem estar dentro de um transtorno do neurodesenvolvimento, ou uma criança que durante muito cedo, né, não teve esse estímulo adequado. Tem crianças que com meses os pais já colocam para assistir telas, e aí tem pais que dizem, mas eu coloco o programa tal que ensina o meu filho as cores, ele já sabe as cores, então eu estou estimulando o meu filho. Né? A gente já ouviu muito isso no consultório, que os pais eles falam que a criança não está brincando, mas ela está assistindo o vídeo tal que ensina, está aprendendo as letras, estão aprendendo os números. Então eles acham que também é uma forma de estar estimulando. Mas como a gente já viu aqui, né, que todas nós já falamos que a brincadeira ela é um processo que desenvolve o desenvolvimento como um todo da criança, ela precisa explorar mais, ela precisa ter aquele momento onde ela senta no chão, onde ela pisa no chão e não fica o tempo na areia, né? Para ela ter esse contato com diversas texturas, diversos compartimentos, e ela consiga sentar e brincar. E tem um processo que até a Cielda, no final da fala da Cielda, a gente falou, que é o ócio criativo. Né, que é a criança sentar ali e ter a oportunidade de brincar e criar a sua brincadeira, né, e criar aquele momento da brincadeira. E existem crianças que não conseguem, elas só conseguem brincar se tiver alguém para estar mediando aquela brincadeira. Porque se a gente deixa ela para brincar ali aquele momento sozinho, tanto é que de 0 a 1 ano de idade, a criança ela já consegue brincar sozinha durante 10 minutos. E é muito difícil, hoje em dia, a gente encontrar uma criança que consiga ter esse momento de criatividade. Elas sempre buscam o adulto para que o adulto faça essa mediação de interação. E o adulto também não pode estar interferindo dizendo o que é que a criança tem que fazer. Ele tem que deixar a criança agir, né? Pensar e tomar a decisão. E até, Luciana, a gente trabalha exatamente nas intervenções naturalísticas, a gente trabalha com a liderança da criança. Então, a nossa mediação é a partir da criança. Então, a criança escolhe o brinquedo, ela começa ali a fazer as brincadeiras e a gente entra na brincadeira da criança. Né? Por isso que no processo terapêutico, muitas vezes, a gente ensina as babás e os pais a brincar. Por quê? Porque eles acham que o brincar é eles fazerem... faz ali a brincadeira, monta um cenário de brincadeira e diz como que a criança tem que brincar. E não é assim, né? A gente precisa seguir a brincadeira da criança. Vocês estão dando uma aula aí, gente, sobre brincar livre. Exatamente. Isso é o brincar livre, porque as pessoas confundem muito. Quando a gente fala sobre o brincar livre, as pessoas pensam que é aquele brincar solto, que é bagunça, que é deixar a criança fazer o que quer. Não é. Né, o brincar livre, ele é um brincar que requer mais planejamento, mais preparo, mas onde o adulto ele se posiciona como observador. Ou então como brincante. Ele pode observar e depois entrar na brincadeira da criança. Sim. Mas quem comanda é a criança. Isso é brincar livre. Né? Acho que é o melhor conceito de brincar livre. Foi montado aqui agora. Exatamente. Esse programa de hoje, esse encontro de potências, né? Além de uma aula, eu estou aproveitando e estou fazendo uma consulta. Aí tudo que elas vão falando, eu vou parando para ver se Maria está fazendo certo. A Maria brinca sozinha, ela gosta desse momento de organizar e ela manda, né? Ela é mandona, não sei para que ela puxou, mas ela é bem mandona. E aí vocês falando isso, eu fico muito feliz, né? De ver que ela está se desenvolvendo no caminho certo aí do brincar. E aí falando do brincar livre, doutora Raquel, ele é tão importante quanto a brincadeira estruturada, não é? Sim, é como a Cielda está comentando, né? O brincar livre, a gente sempre leva em consideração a liderança, a espontaneidade e a vontade da criança, ou de um adulto brincante para compartilhar aquele momento. Mas o brincar estruturado também é importante, porque através do brincar estruturado a gente consegue observar
algo que a criança ainda não desenvolveu, algo que ela precisa melhorar, algo que ela precisa atingir no marco de desenvolvimento, que pode ter algum atraso. Então, também é importante o adulto medir aquela brincadeira com objetivos, mas lógico, sem forçar, porque se forçar não é brincar. Não é brincadeira, não é brincadeira. Isso, não é brincadeira. E esse processo de brincar estruturado, isso não quer dizer que elimina o brincar livre, né? Por quê? Porque essa liderança da criança, a gente ensina essa criança a iniciar a brincadeira. Sim, até porque, né, é uma habilidade que é importante, que é essa iniciativa social, que ela é também estimulada durante o brincar estruturado. Então é como se fosse uma base para essa criança conseguir desenvolver essa habilidade do brincar natural. A gente nem imagina que falar de brincar, o brincar, a gente nem imagina que isso é tão sério, não é? É tanta coisa. É tanta coisa, é tanto benefício. A gente que brincou na rua, nós temos esses benefícios, sim, né? E talvez, aí nós adultos hoje, a gente desaprendeu a brincar. Essa é uma verdade também, não é, Tia Cielda? Com certeza, né? Os alunos desaprenderam. Os adultos se permitirem. Se permitirem, né? Tem até um documentário do Instituto Alana que se chama Tarja Branca, que traz justamente essa questão do brincar em todas as fases da vida. Sim. Brincar não é só para a criança, brincar também é para o adulto. Sim. E nós teremos adultos muito mais felizes, saudáveis, sem precisar estar tomando aí o tarja preta, né? Se a gente se permitisse brincar. E que também é uma atividade física para o adulto. Exatamente. Mas não é que é tão importante. Vamos lá, vamos para o momento dica, então. Minha gente, está demais esse programa, né? Realmente 4 potências e um assunto que não dá para a gente deixar para lá. O brincar realmente é urgente. E urgente também são as dicas boas que o Café com Cris dá para você, tá bom? Falando de saúde, inclusive, estamos aqui com a doutora Raquel. Um grande abraço para todo mundo. Medical Center, Centro de Neurodesenvolvimento, Saúde Livre. Gente, é tudo um conjunto de uma grande empresa de responsabilidade de saúde para você. Referência em atendimento com mais de 40 especialidades. Fica a dica de saúde para você. Mais uma dica também de compromisso e qualidade, Grupo Jorge Batista, um grupo amplo, com várias empresas para tudo aí que a gente precisa. Um forte abraço aí para o Grupo Jorge Batista. Água fina, viu? Aqui na GKTV a gente só bebe água fina. Chique, chiquíssimo. Mais uma dica de saúde, Multimed, minha gente. Saúde com qualidade e cuidado. E olha, na Multimed lá tem 24 horas por dia, tem ressonância, tem tomografia. Se Deus me livre, você precisar ir na madrugada, pode ir, pode ligar. Muitas especialidades, aquele atendimento de qualidade que você merece. Ainda falando em saúde, só que a saúde agora dos nossos pets, não é? Ame Mais Floriano, é uma clínica de multiespecialidades aí para o seu pet. Além de a clínica ter a consulta, a cirurgia, a internação, tem banho, tem tosa, ainda vende de tudo que você imaginar para o seu pet. Tem cada coisa legal e criativa lá na recepção que vocês vão se apaixonar. Fica a dica da GKTV para vocês, Ame Mais. E aquela dica para o seu carro, né? A gente precisa cuidar do carro da gente também, minha gente. A gente não vê ali alguns detalhes, mas cuida, gosta de andar no carro bom, carro limpinho. Floriano Auto Center. Todo serviço de carro que você imaginar, você vai encontrar na Floriano Auto Center. Fica aí nesse Café com Cris, que em um minutinho a gente está de volta. Bem-vindo ao Hospital Clinicor, onde a sua saúde é a nossa prioridade. Venha conhecer nossas instalações e entender por que somos referência na qualidade e atendimento em Floriano. A nossa recepção é preparada para atender você com agilidade e simpatia, proporcionando a melhor experiência desde o primeiro atendimento. Oferecemos quartos aconchegantes e equipados para garantir conforto e segurança caso precise ficar internado conosco. Nossa equipe de enfermagem atua com competência e dedicação, proporcionando cuidado e atenção em cada detalhe do tratamento. Este é o nosso orgulho, Centro Cirúrgico Ludigero Feitosa. Aqui realizamos cirurgias com o que há de mais moderno em tecnologia e segurança. Nossa equipe de especialistas está pronta para garantir os melhores resultados, sempre colocando sua saúde em primeiro lugar.
Nosso setor de fisioterapia está preparado para lhe proporcionar um atendimento eficaz e personalizado para que você possa retomar sua rotina o mais rápido possível. Com laboratório próprio e análises clínicas, garantimos resultados precisos e ágeis para atender você com melhor eficiência. Esse é o Hospital Clinicol, com tecnologia de ponta, atendimento acolhedor e serviço de excelência. Estamos prontos para cuidar de você e da sua família. Alguns anos passam, outros deixam marcas. 2025 foi daqueles que transformam ideias em decisões, desafios em movimento, planos em realidade. Foi o ano em que escolhemos não parar. Mesmo diante dos desafios, dissemos sim. Sim ao crescimento. Sim às oportunidades. Sim a fazer acontecer. Em 2025, fortalecemos o que nos move. Conexão. Conexão entre pessoas, ideias, propósitos e resultados. Estivemos presentes em cada cidade, em cada evento, em cada ação. Mais próximos dos nossos clientes, mais unidos como time. Vivemos intensamente a nossa cultura. Uma cultura feita de compromisso, responsabilidade e atitude. Uma cultura que valoriza pessoas, incentiva o protagonismo e acredita que grandes resultados nascem de times alinhados e unidos. Ao longo do ano, expandimos, inovamos e entregamos. Levamos estratégia, organização, visão e segurança para quem confia na RR Contas. Cada reunião, cada projeto, cada entrega carregou um propósito. Nada disso aconteceu por acaso. Tudo isso é resultado de um time forte que caminha junto, que se apoia e que nunca deixa de acreditar. Aqui, quando surge um desafio, a resposta é clara. Vai acontecer. E aconteceu. 2025 foi o ano da evolução. Evoluímos processos, evoluímos como empresa, evoluímos como pessoas. Foi um ano construído com trabalho, dedicação e fé, feito por quem diz sim, arregaça as mangas e faz acontecer todos os dias. E se 2025 foi marcante, 2026 será gigante. Gigante como a nossa conexão, gigante como a nossa cultura, gigante como a nossa evolução, gigante como você. Porque o futuro não espera, porque o futuro não se espera, o futuro se constrói. Grupo Contábil RR Contas. Juntos somos mais fortes. Vamos aproveitar aqui esse encontro de potências para um momento dicas, né? Vamos dar dica para os adultos brincarem e também para as crianças brincarem no sentido de também não ter que precisar de brinquedos caros, né? Ainda sobre os adultos, qual tipo de brincadeira dá para a gente brincar? Fora a nossa academia, a nossa dança, a caminhada, a corrida, a arte, o exercício físico. Que tipo de brincadeira dá pra gente brincar, gente? Pode aproveitar, né, o álbum de figurinha da Copa, criar um momento ali de interação. Fazer circuitos. Fazer circuitos. Para que a criança ganhe a figurinha, ela precisa passar por circuitos, passar por obstáculos, sim, né? Sim, entendi. Esconde, minha gente, dentro de rápido. casa. É possível brincar de esconde adulta, que a pessoa vai na porta e fica fingindo que não tá em casa, a pessoa fica no atende. Ali ela tá brincando de esconde, né? Também dá pra brincar. De tabuleiro é um xadrez, pro adulto brincar. Aquela brincadeira do quente frio, né? Você esconde a figurinha em algum móvel da casa e aí vai pedir pra criança ou adulto procurar. Tá quente, tá frio. Eu faço isso com meu marido, mas só pra pessoa entender. Porque homem não acha nada. Homem não acha nada. Pronto, já tá brincando. Já tô brincando, né? Mas são coisas simples do dia a dia, né? Sim. Que dá pra gente brincar. Exatamente. Deixar a mente ali leve, tranquila, igual a criança precisa. Não tenho como estar comprando brinquedo, não tenho como comprar acessórios para um circuito. Vamos dar dicas, então, de coisas que a gente pode confeccionar ou que a gente já tem em casa para fazer uma brincadeira, estimular ali a brincadeira com os filhos. Tudo vira brinquedo, né? Caixa de papelão, lata, garrafa PET,
as latas de leite, caixa de leite, então Sim. tudo você consegue Almofadas. transformar, almofada, Sim. lençol para fazer casinha. Então a mãe não precisa Utensílios da gastar cozinha, dinheiro, né? Colheres, crianças pequenas gostam muito de colheres, Nossa, né? lá em casa Panelas. Lata Fica de no leite lugar. para fazer um tamborzinho. Gente, mas é tudo imaginação, realmente Exato. tudo Imaginação. vira brinquedo em casa, né? E sabe que hoje em dia a gente não está estimulando tanto essa nossa parte de imaginação. Por quê? Porque eu tenho uma dúvida, eu vou lá no TikTok, né, no Instagram e procuro. Ou do chat GPT, que é a moda agora. Isso. Dicas de brincadeiras para fazer em casa. E aparece lá uma lista de coisas. Né? Mas é importante também, de vez em quando, a gente tentar olhar além, né? Para estimular mais ainda a nossa criatividade. Mas é verdade. Aí vocês falando aqui, eu fico lembrando. Na cozinha da gente não tem aquele porta-colher, as colheres grandes, né? Que fica assim na bancada. Criança pequena gosta de colher muito, mas não fica uma no lugar. Gente, que coisa impressionante. Ela acha um máximo aquele rodo, a concha, as colheres grandes, né? De usar para cozinhar. Lá na casa de brincar a gente usa, e a gente chama de brinquedo não estruturado, Olha né? aí. Ou objetos de largo alcance. E aí você oferece esses objetos e a criança vai criar uma Vira um brincadeira com aqueles Agora, objetos. muito importante, falando nisso, falando em casa, falando em cozinha, é importante tudo virar brinquedo, é importante a gente colocar a criatividade ali para jogo. Mas, doutor, em relação a acidentes, você sempre fala muito sobre isso, para a gente prevenir acidentes em casa e também durante as brincadeiras. A brincadeira tem que ser supervisionada, não é porque a brincadeira é livre que eu vou deixar a criança só na praça e não vou vigiar. Então, lugar que tem água, que tem rio, né? Então, fogo. Então, são produtos de limpeza. Então, assim, a criança tem que ter a brincadeira supervisionada, porque a criança nessa idade não tem noção de perigo. Então, ela não sabe que pegar uma água sanitária ali vai fazer mal para ela. Ela pegar uma faca vai fazer um ferimento. Então, a mãe, o pai, a babá tem que estar próximo, né? Então, na praça, um brinquedo alto, que ela vai subir sozinha. Então, você acompanha a criança, fica visualizando, porque o risco de queda é grande, né? Então, assim, a brincadeira tem que ser supervisionada porque os acidentes acontecem. Né? Gente, mas, eu tomei assim, querosene quando eu era criança. E quando a gente fala de supervisão, não é fazer pela criança, né, Exato. Tia Lulu? Sim. É justamente estar observar, próximo, caso precise da ajuda. não deixar entrar em risco, Isso. né? Você Se antecipar, observar né? que a criança está entrando em risco, você está lá próximo para proteger, né? Às vezes chega a criança lá no consultório, aí a mãe, mas ele tá com a perna toda arranhada, ferida. Aí eu respondo dessa forma, ótimo, eu adoro, porque Tá é sinal brincando. que está brincando. Isso é bom. Então eu dou essa resposta, amanhã vocês olham assustadas, né? Então hoje em dia uma criança que não tem um corte, não levou ponto, não quebrou um braço. Tem alguma Antigamente coisa todo aí. mundo quebrava braço, Verdade, né? verdade. Então assim, às vezes as pessoas pensam que a criança está protegida porque está em tela. E agora vamos de mito e verdade com essas 4 potências. Elas não sabiam, mas eu vou brincar aqui com elas e o desafio vai ser lançado. É o seguinte, mito ou verdade? Vocês têm que responder juntas e as 4 ao mesmo tempo. Será que vai dar certo? A conexão. Vamos lá. Eu vou falar aqui algumas afirmações, vocês me dizem se é mito, se é verdade, que sim ou que não. Tá bom? Mito ou verdade? Pode? Pode. Bora lá. Brincar é perda de tempo. Mito. Ó, tem que ser junto. 1, 2, 3, já. Gostei. Brincadeira tem gênero. Mito. Brincar é exclusivo para criança. Mito. Tela substitui brincadeira. Mito. Nunca. Criança aprende brincando. Verdade. Rapaz, você está assistindo aí, pode bater palmas, salva de palmas para essas potências que não acabou esse Café com Cris, falando de brincadeira e esse encontro de potências. Eu vou já fazer um oferecimento em 1 minutinho para a gente tomar um gole d'água. 1 minutinho a gente está de volta com a parte final. Fica aí.
Fecha mês São Jorge Supermercados com preços imbatíveis. Arroz mil bom branco tipo 1, 5 quilos, 17,59. Fécula de mandioca Nereal de 1 quilo, 4,99. Carne resfriada ponta da agulha, quilo, 22,90. Frango congelado inteiro friato, quilo, 10,20. Papel higiênico Bambino, folha dupla com 12 unidades neutro, 14,60. Hidratante Monange fragrância 200 ml, 9,13. Cerveja Heineken Long Neck 330 ml, 6,46. Oferta especial fecha mês São Jorge Supermercados. É cada vez mais barato, cada dia mais amigo. A beleza da vida está nos detalhes que escolhemos enxergar. O Hospital de Olhos Bucar oferece ambiente confortável e atendimento humanizado, garantindo a você e sua família uma experiência incrível. Já são mais de 70 mil pessoas atendidas e mais de 14 mil cirurgias realizadas. Milhares de vidas transformadas. Escolha viver com a melhor visão. Escolha o Hospital de Olhos Bucar. No período das chuvas, o alerta precisa ser redobrado. A dengue é uma doença séria, mas pode ser evitada com atitudes simples. Evite água parada em garrafas, pneus, vasos de plantas e caixas d'água destampadas. Mantenha o quintal limpo e elimine possíveis criadouros do mosquito. Se cada um fizer a sua parte, protegeremos nossas famílias e toda a cidade. Prefeitura de Floriano. Combater a dengue é um compromisso de todos. Na Cabedinho, vestir os pequenos com estilo e conforto é a nossa missão. Moda infantil de 0 a 10 anos para todas as ocasiões, do dia a dia às datas especiais. Looks cheios de charme e qualidade para o seu filho brilhar. Feita por pais que entendem a necessidade de outros pais. Visite-nos e descubra a moda infantil do jeitinho que você ama. Já estamos de volta, está quase no finalzinho desse Café com Cris, brincante e especial com essas 4 potências. E eu vou perguntar aqui para elas, vou lançar a pergunta, qual a lembrança da infância de vocês que representa esse encontro de potências? Eu lembro da minha infância brincando o tempo todo, o dia todo, todos os dias. Nós fazíamos expedições, saíam umas 30 crianças, sempre com um adulto, né? Cada uma com sua mochilinha nas costas de bicicleta, isso me marcou demais. Então, assim, eu também já fiz isso. Eu tive uma infância realmente que eu já pensei isso e já falei. Infelizmente, as crianças hoje não têm a infância que eu tive. Eu também lembro que a minha infância eu era muito traquina, tanto é que eu tenho muitas marcas de quedas, queda de bicicleta, queda de moto, de tudo que você imaginar. Então, assim, eu me lembro que... E aí, agora, quando tu estava falando, eu lembrei das minhas amigas de infância, né? Que hoje em dia eu já estou em outra cidade, já construí uma família, e o quanto a gente fica com saudade daquele tempo, quanto a gente era feliz, né? As minhas recordações mais afetivas são brincando com minhas primas. Primas também. Passando o final de semana na casa de vovó, brincando no quintal com elas, sempre essas referências assim. Ai, que legal. Eu lembro que quando terminava o dia, a gente queria continuar brincando, né? E aí a gente sempre ouvia da mãe, vem pra dentro. Hoje a gente quer ficar pra fora, né? A minha ia gritar na esquina. E aí Quando a gente ficava insistindo pra ainda brincar um pouquinho. Então eu brincava na calçada da minha casa e da escola, que é na frente da casa da minha mãe, né? Então a gente brincava. E aí montava ali um piquenique, ou montava uma casinha de boneca e brincava à noite. Então a gente brincava de dia e de noite. Gente, era tão bom. Era muito. Você acredita que eu passei hoje, eu estava saindo da TV e eu vi um homem sentado na calçada 10 horas da manhã lendo um livro. E eu lembrei, meu Deus, quando foi que eu sentei numa calçada e fiquei vendo o tempo passar, eu batendo um papo. Gente, o que foi que aconteceu? São as telas, é esse mundo acelerado. E a violência, né? Também. Infelizmente.
Mas a vida pede essa pausa, né, novamente. Pede. A nossa saúde mental, emocional, a gente precisa Tá pedindo, né, ter esses Jaciel? momentos de ócio mesmo. É urgente, É isso é urgente. É, sim. Tem que ter consciência e voltar atrás, né? É verdade. Isso, voltar à essência, né? Sai daqui do café com Cris, espera não, pra sentar na calçada hoje, vamos ficar batendo papo lá no povo, passando, jogando parágrafo. Ah, isso era bom demais, né, minha gente? E o que é que vocês diriam hoje, então, falar aquela mensagem, olho no olho, uma mensagem para esses pais que estão muito ocupados e que estão esquecendo de brincar com os filhos? Assim, a gente tem que pensar que brincar é rico e é prevenção de comorbidades futuras para adultos. Melhores condições motoras para engajar no que é necessário do dia a dia, tem melhores condições, percepções sensoriais e ajustes sensoriais também, porque já viveu essas experiências desde a infância. Então, brincar, ele é rico e ele é urgente, porque nós estamos criando uma geração com muitas possíveis comorbidades no futuro. E que é uma forma, né, de os pais estarem cada vez mais próximos aos seus filhos. Porque a gente vê o quanto tem acontecido esse distanciamento, né? De os pais não saberem o que os filhos fizeram durante o dia, de que eles brincaram, com quem eles brincaram, né? Que isso também é muito importante. E é ali naquele momento que vai estabelecendo e firmando cada vez mais essa relação, para que quando eles cresçam, essas memórias afetivas elas estejam ali presentes e façam, né, com que não ocorra esse distanciamento. Brincar, quanto levar para vacinar, levar para o pediatra, né? Então, assim, a brincadeira faz parte da vida da criança. Então, a criança tem que brincar porque precisa, é necessário. E não é uma coisa agregada ou extra que ela tem que viver aquilo, ela tem que, como se fosse a obrigação, o trabalho da criança é ela brincar. É brincar. A nossa receita é essa. É brincar. É brincar, minha gente. A gente está na Semana Mundial do Brincar, que vai de hoje, dia 28, ao dia 31 de Na maio. verdade, começa dia 23, né, e vai até o dia 31 de maio. Na Casa de Brincar, a gente vai começar comemorando dia 23 até o dia 29, né, com várias ações. A gente vai ter até poças de lama lá. Quem pode ir, Jaciel? Como é que faz para participar dessa Essa semana, especial? esse ano, a gente fez, né, algo mais restrito mesmo às crianças que já frequentam a casa. Então, elas vão continuar vivendo, né, toda essa programação, uma programação assim, toda especial, bem voltada para o brincar mais cultural. Então, a gente vai resgatar muitas brincadeiras ali, inclusive encontro de gerações, onde a gente vai convidar aí algumas vovós para estarem brincando lá também com a gente. Minha gente, que legal, que Muito legal. bom. Minha gente, olha, infelizmente a gente vai já terminar esse bate-papo, que é um encontro de potências, foi uma aula, um curso para você que eu sei que está assistindo e admira essas 4 grandes profissionais. Não é, Michael? Não é, Sofia? A gente aqui nos bastidores também, eles relembrando ali das brincadeiras. Michael era skatista, quebrou o braço, a Sofia quebrou o nariz. Eu sou uma eterna brincante, eu quebro o pé. De vez em quando eu quebro o pé, e tá tudo certo. Na infância eu não quebrei nada, eu vim quebrar depois de adulta. E fica aqui, né, o agradecimento do Café com Cris, da GKTV, também de poder ser parceiro desse grande momento, desse evento. E a gente só deseja muito sucesso, que a gente já sabe que é. E aí essa semana vem para intensificar e mostrar realmente essa importância, né? Que o brincar, minha gente, ele, além do desenvolvimento, é o afeto, não é? É o desenvolvimento da criança, é o vínculo, é a saúde mental. E talvez o maior presente que a gente possa dar para os nossos filhos, para as nossas crianças. É a oportunidade de né? brincar. Isso é verdade. Queria agradecer, Cris, né, por você nos dar esse espaço de voz. Esse ano a gente inscreveu essa ação na Semana Mundial do Brincar, porque a gente quer realmente trazer essa reflexão para toda a população florianense. Então, muito obrigado por ceder esse espaço, doutora Luciana, por estar com a gente, né? Eu, Raquel e Carol já temos uma história de um encontro de potências que vai através do brincar. O brincar nos uniu. Exatamente. O brincar fez com que nós nos conhecêssemos, né? E aí gerou toda essa história. Então, quantos encontros
são importantes. Verdade. Né? Encontros que a gente só vive através do brincar. E eu tô pensando aqui no encontro. Olha o que eu tô imaginando aqui. Por que não tem um grande evento com vários adultos escutando isso aqui, cara a cara, pessoalmente, botar a gente pra brincar? Menina, eu tô imaginando isso assim o máximo. Aí já pensou o que é que sai da cabeça desses adultos depois de um momento como esse? Sai também, né? Vamos fazer uma oficina, vamos fazer algo assim, né? Ensinar os pais a brincar de novo. Funcionando, mas aqui tem 4 mentes muito brilhantes e criativas, eu tenho certeza. Todos os meses tem ações, não é, Juscelda, Raquel? Sim. Lá na Casa de Brincar, todos os meses tem ações. Sim. As meninas, a Carol, a Raquel também, lá no Centro de Neurodesenvolvimento, todos os dias dessa prática, nas terapias também, sempre cuidando, né? Com brincar. É isso, a gente agradece muito essa parceria, né, do Medical Center e da Casa de Brincar com o GKTV. E agradeço em especial a minha amiga Tia Luciana, Tia Lulu, por ter aceito o nosso convite e ter brilhado aqui nesse dia aqui, importante. Muito obrigada também, né, porque eu me senti honrada e eu gosto muito desse tema, por incrível que pareça, né. Eu fico preocupada porque as crianças estão sendo privadas, né. Sim. E assim, é uma oportunidade de mostrar, de levar para mais gente, de ser visível, né, a importância para a saúde da criança. É tão importante que tem a semana, né? Dedicada a brincar. A Luciana posta ideias no Instagram. Ela faz um trabalho de formiguinha. Já fico de olho, olha, para a ideia de hoje. Você falou, por incrível que pareça nada. Você, toda consulta, você bate na tecla e tem que brincar, e tem que isso, tem que aquilo. Sim. É verdade. Eu sou prova viva de tudo aqui, minha gente. Sigo dicas, né? Às vezes não obedeço 100%, porque eu também sou uma eterna criança brincante, tá tudo bem. E claro que tem presente, eu dou para todo mundo que vem no Café com Cris. Pode abrir, viu? Pode abrir. Trouxe copa na confusão, nem ciúme, entendeu? E já para deixar aquela dica para vocês de Café com Cris. Lá na Eudora dos Landlands tem de tudo. E tem um jeito fácil de economizar na conta dos refis, viu? Aí você vai colocar em qualquer recipiente que você tenha em casa. Não é? Amém. Obrigada para todas vocês, tá bom? Que venha o próximo Café com Cris e todas essas potências aqui. E para você que está assistindo o Café com Cris, fica aqui comigo. E assim a gente finaliza mais um Café com Cris. Olha, muito obrigada pelo teu carinho, pela tua audiência, por dividir aqui com a gente esse momento tão necessário e especial. Foi um programa demais. Eu amei, espero que vocês tenham gostado também. E a gente se vê na próxima quinta-feira. Infelizmente, Café com Cris tá chegando ao fim. Fica aqui o meu beijo, a minha gratidão e a gente se encontra na próxima semana.